O nosso tema então é como honrar seus pais. Chegamos nos filhos, e não são os filhos mais velhos não, até que o estudo é mais direcionado para os filhos mais novos. Faltam muitos deles aqui, a gente pode depois até repetir os mais novos, mas tem dicas boas para toda a faixa etária. Nós tivemos então uma série de 6 estudos anteriores sobre família. Esse é o 7º e último estudo. 7º estudo sobre família e último estudo sobre esse assunto. E a gente encerra com os filhos, pensando sobre como honrar os pais, porque a Bíblia manda que os filhos honrem seus pais. Então, imagine-se vendo a sua irmã de 3 anos tentando abrir uma lata de veneno de rato. Ela quer as balas que estão lá dentro, mas você pega a lata e a coloca numa prateleira alta. A sua irmã chora. Ela acha que você é malvado, mas você sabe que se ela comesse as bolinhas de veneno de rato, ela ficaria muito doente, ou talvez até morresse. Então imagina essa cena. Esse é o nosso exórdio, a nossa história de abertura para abrir o negócio, embora não seja um sermão, mas um estudo. Imagine essa cena, seu relacionamento com a sua irmãzinha pequenininha, e você quer salvá-la, mas para ela tinha balinhas na mão e agora você tomou as balinhas dela, seu malvado. Imagina isso, tá? Obedecer aos pais pode ser assim às vezes. Os pais contrariam a criança, que então se irrita e talvez ache que eles são cruéis. E às vezes isso acontece com adolescentes, e às vezes até com jovens que não amadureceram, considerando que em certo aspecto parece que algumas pessoas estão demorando mais, nessa questão da maturidade. Ficam adolescentes mais tempo, depois querem ficar jovens muito mais tempo. Enfim, às vezes os pais contrariam os filhos, mas os pais têm mais experiência. Eles reconhecem os perigos e o potencial de a criança se machucar com aquilo que deseja ter ou fazer. E é por isso que pais têm mesmo que contrariar os filhos às vezes. E contrariam. Os bons pais contrariam mesmo. Por isso, a criança deve confiar em seus pais e obedecer. Respeitar o pai e a mãe que Deus lhes deu. Eles a amam mais do que qualquer outro adulto no mundo inteiro. E não só as crianças têm que aprender isso, mas os adolescentes têm que aprender isso. Muitos jovens têm que aprender isso. Quando você começa a brigar, você precisa fazer isso. Você precisa tomar um rumo. Você precisa estudar. Você precisa tomar uma postura. Não é porque seu pai está louco para ficar livre de você. É porque ele sabe que você precisa passar por esse processo de amadurecimento. Nós vamos ver que alguns pais têm dificuldade com isso, forçar o filho ao processo de amadurecimento no tempo certo. Mas mais na frente. Obedecer aos pais com presteza e disposição exige amor e respeito. Não é simplesmente obrigação. Deus vê o coração, a vontade. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então vamos juntos, os textos bíblicos sempre. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento tão precioso que fala de longevidade, e é o primeiro mandamento com promessa, como nos adverte o mestre. Primeiro mandamento com promessa. Os outros não têm promessas atreladas, mas esse tem, porque é importante honrar pai e mãe. Porque se você quebra esse princípio de honrar seu pai e sua mãe, você vai honrar a Deus? É o mesmo princípio do amor. Se você não pode amar o seu próximo a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem não vê? É o mesmo princípio. Se você não honra seu pai e a sua mãe, que estão ali com você, que cuidam diretamente de você, você vai honrar seu Deus? Esse é o ponto. E Paulo escreveu: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. É para ser obedientes mesmo, para obedecer em tudo. Só existe um momento, na vida da gente em que talvez você precise não obedecer, mas mesmo assim fazendo respeitosamente. É quando obedecer ao mandado do seu pai ou da sua mãe vai implicar em pecar contra Deus. Se você tem maturidade para isso, sabe que é isso que você vai fazer. Dificilmente um pai faria isso, mas
sabe-se lá. Isso aconteceria e acontece numa relação entre um filho que agora conhece a Cristo e um pai que ainda não conhece. Pode acontecer. Então você vai ter que sentar e explicar: pai, com carinho, com amor, com respeito, isso eu não vou fazer porque isso implica em desobedecer ao meu Deus. Nesse tipo de relacionamento, sim. No relacionamento entre pais e filhos cristãos, então isso se aplica com mais força ainda. Obedecer aos pais, porque isso é grato diante de Deus. Obedecer em tudo, e não só naquilo que convém, ou quando convém. Porque tem menino que é assim, né? Fica bonzinho, o pai já desconfia. O que será que está querendo? Então, esse é um ponto muito importante para a gente considerar, tá? Obedecer os pais. Obedecer é parte de honrar. Como que você honra um pai a quem você não obedece? Como que você honra um pai que você não obedece? Você não honra. Porque honrar significa obedecer, respeitar, prezar pelo nome, tratar com dignidade. Tem a ver com tudo isso. Honrar os pais, inclusive, implica em honrá-los mesmo quando eles não estão presentes, obedecendo na presença e na ausência. E mesmo quando e se o Senhor os chamar para a glória, ainda assim você vai honrar o nome deles. E vai honrar aquilo que eles te ensinaram diante de Deus. Isso é importante, é precioso. Não pode existir essa ideia, né? Agora meus pais se foram, eu não preciso mais honrar muita coisa. Ou então agora eles não estão presentes aqui. Não, honrar é honrar em todo o tempo. É a ideia bíblica de honrar. Obedecer e respeitar os pais é um desafio maior na adolescência. Porque as linhas de responsabilidade entre pais e filhos mudam durante a adolescência. Vou explicar. Quando você nasceu, seus pais faziam praticamente tudo para você. Agora que está se transformando num jovem adulto, você entrou numa fase de transição. Você passa a tomar decisões próprias em número cada vez maior. Como gastar o seu tempo, aonde ir, como lidar com os amigos ou com o amigo que o prejudicou, como gastar o seu dinheiro e se você aceita ou não determinado emprego. Cada vez mais você toma suas próprias decisões e seus pais dão um passo para trás para permitir que você amadureça e se torne um adulto. Então vamos devagar com isso. À medida que o tempo vai passando, seus pais vão te dando mais responsabilidade, você precisa tê-las. À medida que você vai crescendo, você começa a considerar que você sabe muita coisa. E talvez você comece a questionar seus pais. E talvez isso implique em desonra. Talvez você saiba muitas coisas a nível de tecnologia ou de estudo formal, ciências, história, o que quer que seja. Mas eles viveram suficientemente para poder te aconselhar de um modo melhor. E aí você vai ficando mais adulto e começa a ter que tomar mais decisões. É a ideia que a gente está trazendo para você. E considerando tudo isso, você começa a achar que a sua independência às vezes te permite desobedecer aos pais. Mas se você, principalmente se você está com eles, ainda que você ganhe seu dinheiro, ainda que você decida muitas coisas, se você ainda depende deles, está com eles, você precisa obedecê-los. Mesmo que você saia de casa, você precisa obedecê-los. É claro que eles vão soltando mais. Tem coisas que são suas responsabilidades. Mas ainda assim eles têm pleno direito de sentar, te aconselhar, te dizer se está certo, se está correto, isso não está. Bom, isso é importante de a gente considerar. E à medida que vamos crescendo, esses desafios são bem grandes. Um período talvez mais crítico seja mesmo o período da adolescência, em que você está amadurecendo, mas ainda não amadureceu. Você está mudando, mas ainda não atingiu todo o seu potencial de maturidade, nem vai atingir tão cedo, né? A gente vai amadurecendo todos os dias da vida da gente. Mas o menino acha que já sabe tudo, que já conhece todas as coisas, e às vezes tem dificuldade de anuir alguns conselhos. Meu pai é careta, meu pai é quadrado, meu pai é ultrapassado. Por mais que você explique, ele sempre tem, por mais que o pai explique, você sempre tem argumentos enquanto adolescente e enquanto jovem. Mas pense nisso. A Bíblia nos manda obedecer. Muitas vezes, dois desafios se apresentam nessa fase de transição, quando você está chegando na idade adulta aí. O primeiro é com relação aos adolescentes. Adolescentes tendem a superestimar suas próprias habilidades e a querer muita independência rápido demais. Isso é um problema. Eu já sei, eu já faço, eu já posso, eu consigo, eu dou conta, eu isso, eu aquilo. Mas normalmente ele quer a sua independência
para as coisas que lhe convêm, para outras não. Ele quer independência para sair, mas nem sempre ele quer independência para assumir as responsabilidades que o pai está colocando sobre ele. Mas enfim, isso é um dos pontos para a gente considerar. Muitos adolescentes têm uma autoconfiança excessiva, porque ainda não experimentaram muitas realidades e consequências da vida. Em outras palavras, adolescentes podem querer comer e brincar com o veneno do rato, lá atrás. E aí é hora de pais dizerem não. Eles podem querer brincar com o veneno do rato, da tentação e do pecado, porque não enxergam as consequências perigosas e acreditam, sei cuidar de mim mesmo. Mas não é bem assim. Muita coisa que você explica, meu filho, podia ter acontecido isso, não faz isso, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. E aí você, como adolescente ou jovem, não gosta muito de ouvir, mas precisa. Isso é parte de honrar pai e mãe. O outro ponto é que os pais tendem a resistir e a dar pouca independência num ritmo lento demais aos seus filhos adolescentes. Alguns pais têm que tomar cuidado com isso. Alguns não só com a adolescência, mas com a juventude. O sujeito é um jovem, ele ainda é um adolescente. Já um homem, mas ele ainda é um jovem. Alguns estão atrasando mesmo esse processo de crescimento. Ninguém diz que é fácil lançar a flecha, já que os filhos são como flechas na mão guerreira. Mas a gente precisa lançar. Aos poucos tem que ir dando mesmo, gradativamente tem que ir dando responsabilidades, compromissos, obrigações e vendo como é que as coisas vão proceder. Há pais que de fato sabem que tem alguns filhos que amadurecem mais devagar, mas alguns pais não querem nunca enxergar que o filho está amadurecendo. Isso é um problema. Essa resistência ao deixar partir é resultado do amor profundo e da preocupação dos pais com a segurança e o bem-estar de seus filhos e de seu senso de responsabilidade perante Deus. Então, tem pai que tem dificuldade com isso. Nós entendemos por quê, e o filho também tem que entender. Mas eu já sou um homem, eu já queria poder fazer isso. Mas vamos com calma. E às vezes é um homem para algumas coisas e não é para outras. Então o pai também vai vendo isso. Mas é uma coisa que pais precisam saber dosar e filhos precisam saber respeitar. Assim como o filho tem um ritmo, o pai também tem um ritmo dele. Então nós temos aí dois problemas. Filhos que querem independência rápido demais e pais que às vezes têm uma dificuldade em lançar a sua flecha e dizer vai. Isso tudo precisa ser equacionado. Como um adolescente, e é uma pergunta para os meninos que estão aqui, como você pode ajudar seus pais a lhe darem mais independência e liberdade? A resposta é gerando confiança. E isso às vezes até no que tange alguns jovens, porque muitos especialistas já têm dito que nós vivemos e já estão dizendo isso há algumas décadas, pelo menos mais do que uma década. A geração Peter Pan, da turminha que não quer sair de casa, que já tem 30 e poucos anos, está jogando videogame, está ali dentro de casa, particularmente com os meninos, estão por ali e são homens, mas estão ali ainda. Para algumas coisas querem ser, para outras não querem. E aí, como é que a gente ajuda os pais para que eles confiem e darem essa independência? Gerando confiança. Quanto mais seus pais confiarem em você, mais fácil será para eles concordar com seus pedidos. Claro, se forem pedidos justos, concordar com seus pedidos e lhe dar uma liberdade maior para fazer as coisas por conta própria. Como você pode criar essa confiança em seus pais? É uma palavra para os filhos. Como criar essa confiança no coração dos pais? Primeiro ponto, seja honesto com eles, mesmo quando você errar. Seja honesto, fale a verdade. É muito bom quando a gente ouve, e é muito bom quando você pode dizer assim, olha, meu filho pode estar errado, mas se estiver ele vai dizer, porque meu filho não mente. É bom você poder ter esse nível de confiança. Então, seja honesto com seus pais, sempre, mesmo quando você errar. Peça sua permissão para fazer algo, ou quando ocorrer uma mudança de planos. Isso aqui é muito interessante, os filhos precisam aprender. Aconteceu alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, comunica aos pais. Teve uma mudança de planos, você ia para um lugar, agora não vai mais, alguma coisa aconteceu, estão indo para outro, comunique aos seus pais. E talvez eles digam não, você não vai participar dessa mudança de planos. Talvez digam sim.
Mas o filho que comunica aos pais aquilo que está acontecendo, aquilo que precisa ser feito, aquilo que pretende fazer, a mudança de plano que aconteceu, isso é ótimo. Você quer ver um pai desconfiado de um filho, é quando diz assim, mas você não estaria na casa tal? Ah, estaria, mas aconteceu isso e aquilo, eu tive que parar não sei aonde. Pronto. Você começa a pensar, peraí, como assim? Será que isso é verdade mesmo? Por que esse menino deu essa, Por que esse menino deu essa volta? Por que esse menino fez isso? Por que fez aquilo? E é justo pensar assim. E nós temos que pensar assim mesmo. E nós temos que parar de pensar, que nossos filhos são santinhos. Eles são pecadores como nós. Nasceram em pecado foram concebidos, porque nasceram de uma raiz pecaminosa, só Jesus mesmo para nos transformar, e nós precisamos atentar a essas coisas. Então, se um filho quer ter a confiança de seu pai, tem que aprender a comunicar as coisas, a pedir permissão para fazer alguma coisa, quando os planos mudam também. Mostre que você os ama. Tem filho que acha que isso não é necessário, mas é necessário. É importante para o pai saber que o filho o ama também. É uma via de mão dupla. Às vezes você cobra, mas você dá isso também. Você já expressou isso, que você o ama. Isso é um outro ponto precioso. Diga a ele que você o ama. Mostre que você o ama, mais do que dizer. Mostre que você o ama. Tem atitudes. Comunique-se com eles. Compartilhe com eles e seja um bom ouvinte. Ah, pai não ouve ninguém, mas você ouve seu pai. Esse conflito começa a acontecer quando você começa a crescer e começa a não ouvir mais seu pai, porque você já sabe tudo. Aí vocês começam a ter um problema de comunicação. Nós começamos a ter, se a gente não tomar cuidado. Então o filho não ouve mais o pai. Então o filho não ouve conselhos do pai. Toda vez que o pai vai comunicar alguma coisa, o filho já sabe, já viu, já conhece. Então se você não recebe, de repente você também não vai ter o feedback. O negócio começa a quebrar. A comunicação começa a quebrar. Então o filho que deseja a confiança de seu pai, ele tem que aprender a se comunicar com ele, compartilhar com ele as coisas. Ah, mas eu vou compartilhar coisas minhas com os meus pais? Ótimo, muito bom. Ah, mas tem coisas que se eu disser, eles vão me repreender, o que também é bom. A gente não entende isso quando é novo, mas depois entende. Então tente entender por instrumentalidade do Espírito Santo desde agora. E por fim, seja um bom ouvinte. Você quer ser ouvido pelos seus pais? Ouça também. Ouça também, para que eles não tenham que ficar repetindo e repetindo as mesmas coisas sempre. Ah, mas meu pai sempre repete as mesmas coisas. É função dele repetir aquilo que você não consegue ainda viver. E ele vai ter que continuar repetindo. O bom pai vai fazer isso, vai repetir de novo. Desde o arrume sua cama, escove seu dente, tome banho, estude até cuidar do trabalho. Tem esmero no trabalho, cuidado com quem você anda, cuidado com as companhias, cuidado com onde você está indo, quando você sai. Isso é função dos pais. Se ele sabe que você está recebendo e se você ouviu, a comunicação vai ficar melhor estabelecida. Procure entendê-los, lembrando-se da responsabilidade que Deus lhes deu e de seu profundo amor para você e seu bem-estar. Então, antes de reclamar de pais, lembre-se que eles têm um ministério de muita responsabilidade para com você. Entenda que Deus colocou sobre eles uma responsabilidade muito grande e que eles te amam e que pensam no seu bem-estar. Porque um pai crente entende que o filho é dele, mas é dele temporariamente. Um pai crente entende que Deus concedeu aquele filho para ele cuidar dele, fazer o seu melhor, para que ele se torne um homem de Deus, este filho, e para que ele possa prestar contas diante de Deus, dizendo: Senhor, eu fiz o meu melhor. E um pai que serve a Deus ama profundamente seu filho. Um pai, mesmo um pai fora dos nossos arraiais, ele ama seu filho. Um pai de verdade, uma mãe de verdade, eles amam seus filhos. E eles sempre pensam no bem-estar dos filhos. Então entenda isso. Às vezes você gostaria de reclamar do seu pai, gostaria de reclamar de sua mãe, mas entenda isso. Quando eles dizem não, é porque te amam, ou porque não podem mesmo. Quando eles repreendem, eles estão pensando no bem-estar, é um ato de amor, ok? Então vamos pensar nisso. Filho, procure compreender também, que às vezes o filho pensa assim: a responsabilidade é do meu pai, o meu pai é que tem que me entender, o meu pai é que tem que me amar, o meu pai é que tem que me ouvir, mas a coisa precisa acontecer na via contrária também. Ore por eles, até mesmo pedindo que Deus os ajude em suas fraquezas e falhas. É isso mesmo. Filhos, orem por seus pais. Os pais oram pelos filhos, pais cristãos oram pelos filhos, mas filhos devem orar pelos pais.
E peça mesmo: Senhor, ajuda meu pai. Ajuda meu pai na sua fraqueza, nas suas falhas. Pais falham. Homens falham. Todos falhamos, sem exceção. Não é diferente com nossos pais. Vamos orar por eles. E isso ajudará muito. Confie em seus pais. Respeite-os e obedeça a eles. Confie nos pais. Pai não dá conselho assim à toa. Você não pode pegar um mau exemplo, às vezes na mídia, né? Mas tem cada pai aí na mídia, tem cada pai. Aquilo ali é outra realidade, é uma realidade de um percentual muito pequeno, mas que a mídia gosta de fazer ficar grandão. É um percentual mínimo, mas a mídia explora isso, supervaloriza para gerar audiência. As nojelas, né? As novelas nojelas, também elas supervalorizam as catástrofes e as coisas ruins, mas a maioria extrema dos pais são confiáveis, amam seus filhos. Confie em seus pais, respeite seus pais e obedeça-os. Respeitar pai é um negócio precioso. Você quer a confiança dele? Respeite-o. Um filho que respeita seu pai de verdade vai adquirir confiança de seu pai. E é honroso diante de Deus respeitar os pais e obedecê-los. Obedecer. Um filho que nunca obedece, como que um pai confiará nele? Como que um pai vai dizer: vai meu filho, pode ir. Você é desobediente, mas tá bom. São pontos para se adquirir confiança. Confie que o Senhor Jesus pode ajudá-lo a fazer isso. Tudo que nós estamos propondo. Ore muito a Deus sobre isso. Sobre honrar seu pai e sua mãe. Confie que o Senhor vai te ajudar a honrar seus pais. Agora, na adolescência, na juventude, e até quando eles forem velhinhos. Sobretudo. Porque aí eles já te passaram o que eles podiam, eles fizeram o seu melhor. O seu melhor pode não ser o melhor que você queria, mas é o melhor que eles puderam. E honre-os até o último dos dias. E quando eles se forem, honre o nome deles também. Mas olha o Senhor para isso. Confia que o Senhor Deus, Ele nos ajuda para fazer essas coisas. E Ele ajuda mesmo. Filhos têm que honrar pais. Isso precisa ser ensinado, isso precisa ser dito e falado e refalado. Nós passamos muito tempo em que tudo tinha que ser questionado, toda autoridade questionada, todo mundo tem que ser questionado, e as coisas foram se quebrando, e agora é complicado falar, mas o conserto começa nas famílias, né? Princípios de autoridade, princípios de responsabilidade, a compreensão de que cada um tem uma função específica e tem que ir se encaixando ali. Tudo isso pode ser reconstruído e começa na família, e começa por isso aqui. Se fizer isso, pela graça de Deus, você será abençoado durante todos os dias de sua vida na terra, e até mesmo eternamente, claro. Confie que a palavra e as promessas de Deus são verdadeiras. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Sabe o que eu tinha para compartilhar com os irmãos? Você pode repartilhar isso à vontade. E eu quero saber se nós ficamos com alguma dúvida. Eu falei muitas coisas e deixei para a gente colocar o que gostaria de colocar para o final mesmo. Alguma coisa? Então fica o chamado aos filhos, não só os adolescentes. Tem jovem, né, que às vezes tem dificuldade com este honrar seu pai e sua mãe. Eu tenho uma história assim com o meu pai, que foi difícil honrá-lo, mas quando eu aprendi pela graça de Jesus, foi recompensador. E foi o que abriu as portas para que ele conhecesse a graça salvadora de Jesus. Às vezes Deus opera assim. O normal na nossa mente é que os pais sempre abençoem os filhos, mas o Senhor quer usar os filhos para abençoar os pais também. Honre-os. Honre seu pai, honre sua mãe, honre o nome deles, obedeça-os, respeite-os. E assim nós estamos fechando a nossa série de estudos sobre família. Falamos sobre o papel do marido como cabeça, da esposa como auxiliadora. Falamos sobre o culto no lar, o culto doméstico, a adoração bíblica, a adoração em família. Falamos até sobre como ser bons avós. E por fim, fechamos com os filhos, para que eles possam entender que esse relacionamento familiar é importante. E eu sempre me lembro, e todas as vezes que eu trato de família, e eu citei isso aqui já no estudo anterior,
mas eu sempre me lembro de Malaquias. Malaquias é profundamente desafiador, porque quando você vai lá em Malaquias, no capítulo 4, e você pega os últimos versículos, particularmente o último versículo, que é o 6, tem aí um chamado tão interessante, porque ele termina dizendo assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu não tenho a menor dúvida de que parte enorme da desestruturação social que a gente tem é por causa dessa falta de coração do pai convertido ao seu filho, do filho convertido ao seu pai, é essa desestruturação familiar. Nós sabemos disso pela Bíblia, e Satanás, o inimigo das nossas almas, sabe disso também. Por isso ele trabalha tão ferrenhamente contra a família. Por isso ele investe tão pesado na desestruturação da família, na pornografia, na desestruturação através das novelas, dos filmes, em que há só famílias desestruturadas, pais ruins, mães ruins. É sempre assim. O diabo sabe que se ele desestrutura a família, ele desestrutura a sociedade. A sociedade fica passiva de ser dominada com muito mais facilidade. Não à toa existe uma guerra sendo travada aí mesmo, que trabalha ferozmente contra os princípios da família e favoráveis ao aborto, à desagregação familiar, às uniões homossexuais, homoafetivas. Trabalha a favor de tudo isso que desestrutura a família do ponto de vista de Deus. Trabalha em outras frentes, fazendo homens ficarem afeminados e mulheres ficarem masculinizadas. Agora as mulheres têm que estar empoderadas e dominando, e os homens têm que ser fofos. Então não à toa o inimigo das nossas almas trabalha nessas frentes de trabalho aí. Se ele desestrutura a família, o que vem sobre a terra é maldição. O Senhor ferirá a terra com maldição. Então que a gente possa batalhar pelas famílias. Nós fomos desafiados aí há 2 domingos atrás, vendo como a nossa geração de crianças e adolescentes precisa ser alcançada e trabalhada por Jesus. Há pesquisas dizendo aí de crianças norte-americanas, por exemplo, que ficam 7 horas e meia praticamente só ligadas nas mídias sociais. Elas ficam um dia de trabalho só ligadas nas mídias sociais. Vimos que no Japão as crianças perguntam mais para o Google do que para os pais muitas das suas dúvidas. Então nós temos um desafio grande de investir nas famílias, de cuidar delas, de cuidar das coisas que são verdadeiramente prioritárias, de compartilhar Jesus com as nossas famílias, com os nossos filhos. Enfim, nós temos um grande desafio que começa na casa da gente. A igreja dá a ferramenta para a gente compartilhar de Cristo, mas a família precisa fazer alguma coisa. Como que a igreja, com 2, 3 horas de trabalho de culto, pode competir com 7 horas diárias de mídias sociais, de mídias das mais diversas, e que ensinam outras coisas, A gente viu que quando você busca no Google por Jesus, você encontra lá não sei quantos mil resultados, mas quando você busca por pornografia, você tem o dobro disso. Tem muito mais conteúdo sobre pornografia na internet do que sobre Jesus. Então nós temos um chamado para investir nas famílias. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que investamos mesmo com força e com sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Alguma coisa? Pastor, só para endossar o que eu falei, vou falar o que aconteceu com a minha família, Esse lance de envelhecimento precoce ou envelhecimento precoce. Os próprios pais causam isso. Muitas vezes. Porque por causa disso, o meu irmão caçula, no caso, tive uma criança caçula, aí o que aconteceu? Meus pais envelheceu esse senso de responsabilidade nele. Decorrente a isso, veio consequências. E foi o que mais eu trabalho até encarcerado já fui. Por quê? Meu pai não foram culpados. Hoje eles falam realmente que se eles tivessem soltado, tivessem dado mais responsabilidade para ele na adolescência, hoje ele tem 37 anos. Agora que parece que eles estão crescendo. Diferente de mim, nós temos irmãos que aos 16 anos nós já trabalhávamos, já tínhamos nosso dinheiro. Diferente, então, vamos lembrar que isso tudo gera consequência terrível para os pais.
Isso é complicado mesmo, né? Às vezes com os mais velhos você pega firme ali, né? E o mais novo, tadinho, né? Vamos mais devagar, talvez eu tenha exagerado com os outros, e demora mais a lançar a flecha mesmo. Também é uma coisa para a gente tomar cuidado com o filho único, né? Tem que também saber dosar, senão a gente nunca lança essa flecha. Enfim, queridos, que Deus nos abençoe. E esse chamado é um chamado particular para os filhos. E tem muito conteúdo aqui para os filhos adolescentes mesmo, os filhos nessa faixa de idade de adolescentes e jovens. Que Deus abençoe e que a gente honre os nossos pais. Honrar os pais é grato diante de Deus. Obedecê-los é grato diante de Deus. E a gente só colhe bênçãos advindas disso. Nunca pense assim, meu pai não merece, a minha mãe não merece, a minha obediência, a minha honra. Não. Obedeça ao mandamento de Deus. E no devido tempo, você vai colher os frutos dessa obediência. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que nos abençoe, para que de fato essa palavra ela encontre guarida nos nossos corações e nas nossas mentes e nas nossas atitudes também.